E acho que a gente tem que romper com algumas visões demagógicas que acham que juiz, que governador, que procurador, que deputado deveria ganhar um salário mínimo, etc. Isso é uma bobagem. Porque se não se dá uma remuneração adequada para as pessoas que estão nessa posição de grande responsabilidade perante temas de interesse público, essas carreiras ou vão atrair somente algumas poucas pessoas do Brasil, infelizmente. Poucas pessoas no Brasil têm a disponibilidade financeira, de tempo e disposição pessoal de encarar tarefas públicas de forma voluntária, ou pessoas que vão buscar outros meios, provavelmente ilícitos, para compensarem o seu custo de oportunidade de estarem lá. Então, eu acho que... Tem que ganhar bem. Aqui a gente tem um consenso de que devem ganhar bem. Ocorre que a estrutura remuneratória hoje do Poder Judiciário e de todos os outros poderes aqui no Rio Grande do Sul, e, além disso, outros órgãos que não são poderes, mas são quase poderes, não só o Ministério Público, mas a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado, que formariam aí esses 6 órgãos aí ao lado do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. O Executivo acaba sendo o primo pobre, como a gente sabe, com algumas ilhas de, enfim... O Executivo é o governo do Estado. O Executivo é o governo do Estado, né, com algumas ilhas, algumas carreiras específicas que têm remunerações bastante altas, baseadas também em penduricalhos, como é o caso de procuradores do Estado e de servidores da Receita, da Fazenda Estadual, que recebem, por exemplo, bônus por produtividade que é pago, inclusive, veja só, a aposentados e pensionistas, recebem bônus de produtividade baseado na arrecadação do Estado. Então, não é somente o Judiciário que tem esse costume de criar penduricalhos para se autoconceder. Mas eu preciso dizer que o Judiciário se esmerou nessa arte, de certa maneira, doutor. Quando o senhor fala que a LOMAN prevê isso, olha, para atender minimamente o princípio da legalidade, a LOMAN deveria prever de forma taxativa esses benefícios especificamente, e não o faz. Quando houve a instituição dos subsídios, nenhum juiz, nenhum desembargador no nosso país, nenhum magistrado recebeu uma remuneração menor do que recebia à época. Se não houve uma atualização que, de acordo com os representantes da categoria, como é o caso do senhor, teria havido se mantivesse a antiga forma remuneratória, isso é uma outra questão que deve ser discutida no seu foro adequado, que é o parlamento. No caso dos juízes de direito do Estado do Rio Grande do Sul, o parlamento estadual. No caso dos juízes federais, no parlamento federal. Porque é isso que estabelece a nossa Constituição, é isso que estabelece o princípio da legalidade, e me preocupa quando a gente fica nesse debate excessivamente técnico e jurídico diante de enfim, está bastante claro o que está acontecendo aqui e acho que a gente precisa debater. Eu entendo que os juízes devem receber uma remuneração adequada, talvez R$28 mil de salário inicial bruto não seja a remuneração mais adequada para os juízes, talvez R$34 mil aproximadamente, que é o salário de desembargador, não seja a mais adequada, mas a gente precisa debater isso de forma clara e não criar penduricalhos que adicionem de forma pouco transparente, como, por exemplo, eu trouxe aqui, boa parte dos juízes do Estado do Rio Grande do Sul recebem um bônus por acúmulo de acervo. Deixa eu repassar essa pergunta para o doutor que representa a classe dos juízes no Rio Grande do Sul. O senhor pode trazer esses dados com mais autoridade. O salário inicial de um juiz no Rio Grande do Sul e de um desembargador no Rio Grande do Sul, e se esse salário é justo. Se não é justo, que salário deveria ser? É difícil tu medir o que é justo, né? O que é justo. Mas eu fico muito feliz em ouvir se falar, né, que o juiz deve ganhar bem, porque às vezes passa a sensação, em alguns discursos, infelizmente não é o seu caso, mas que parece que o juiz não deve ter um salário condizente com as responsabilidades que tem. Vejam bem, o juiz, ele lida com o que é mais caro das pessoas, que é a sua liberdade, que é o direito de família, que é a organização da sociedade, a organização mesmo, políticas públicas, da decisão. As questões empresariais e tudo mais, né? Então é difícil tu dizer qual é o valor justo.
Quanto está o salário de entrada de juiz e desembargador? Nós começamos o escalonamento lá pelo subsídio do STF. O desembargador, que agora houve o reajuste no início do ano, eu não me recordo corretamente o valor, mas é 40 e alguma coisa. O inicial. O inicial. Um desembargador ganha, na verdade, 9,25% a menos que isso. E no Rio Grande do Sul, outra... Desembargador 39.717. Isso né? aí. É isso. E nós temos uma outra peculiaridade que só existe no Rio Grande do Sul também, que é um escalonamento maior para baixo. O único estado na nação que existe uma diferença que a gente chama de entrância de 10% é o Rio Grande do Sul. Outros têm 5%, ou algumas só tem o juiz titular e o juiz substituto. Então, hoje, um desembargador recebe este valor, um juiz de entrância final recebe 10% a menos, um juiz de entrância intermediária 10% a menos e um juiz de entrância inicial 10% a menos desse valor. Passou no concurso agora, que está em andamento, entrou, recebe aproximadamente... Eu tenho aqui os valores, 28.954. Esse aí é o valor de um juiz bruto, né? Aí se nós contarmos a alíquota previdenciária, imposto de renda... Mas, doutor, convenhamos, praticamente nenhum juiz no estado do Rio Grande do Sul recebe isso. Eu vou lhe dizer... O senhor teria hoje segurança para afirmar que existe algum juiz no estado do Rio Grande do Sul que não recebe nenhum adicional além disso? Eu não recebo, não por estar na associação. A minha vara da Fazenda Pública em Porto Alegre, ela não recebe acúmulo de acervo. Ok, só acúmulo de acervo, mas auxílio-saúde... auxílio saúde são auxílio saúde. Mas é que tem. A gente sabe que tem. São 8%, tem caráter, pagamos IP 3,1% do nosso salário sobre o imposto. Tá, mas quem não paga vai pagar um outro plano, vai pagar mais caro que isso. Paga plano de saúde, eu complemento mais barato que isso. Eu complemento R$3.000 de plano de saúde. Eu complemento a minha segurança de saúde da minha família pagando para a minha associação, que tem um outro plano. Ou seja, eu vou receber líquido desse valor quase que 50%, 55%, 60% no máximo. O senhor recebe líquido, mas o senhor paga plano de saúde para o senhor e para a sua família. Claro, eu estou dizendo, mas é que... mas o senhor recebe líquido. A questão é que é jogado, sempre que você falar dos altos salários, se é jogado... o juiz, primeiro que já começa com o valor que recebe o STF. Né? O juiz recebe 40 e não sei quantos mil, que não é uma realidade.